Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio desse podcast, segunda temporada, sempre gravado aqui no Templo Sagrado do Torcedor Atleticano, no Bar do Salomão. Essa segunda temporada, com a presença sempre também, que muito nos honra, do jornalista Thiago Fernandes. Você sabe, sempre recebendo um amigo, uma personalidade do esporte, da música, né? E hoje, recebendo com muito carinho, com muito prazer, sempre atende o nosso chamado, o jornalista Vitor Martins, grande Vitão, que já passou por Super Esportes, UOL, Lance, enfim, uma carreira no jornalismo esportivo mineiro, queridíssimo por todos da crônica, e sempre um prazer encontrar com o Vitor Martins. Tudo bem, Vitão? Eu que fico feliz com o convite. Quando você me ligou, você já recebeu tanta gente importante, Reinaldo, João Leite, Procópio, Cardoso Neto. Procópio, Dudu. Celso Adolfo, aí você me Agora, convidou, você me pôs presidente, presidente vai vir nessa temporada agora. Né? Tanta gente assim, você me convida, eu fiquei muito honrado, cara. Eu fiquei feliz, mas não tô no nível desses caras, não, mas fiquei muito feliz, cara. Claro que tá, né, Thiagão? Faz um trabalho. Vitão foi meu parceiro no UOL, cara. Um grande amigo que eu fiz nessa caminhada do jornalismo. Vitão me ajudou muito. Peguei pra trabalhar com o Vitão e assim, vou falar um negócio de coração, me ajudou muito a crescer da profissão e eu sou muito grato a ele. Você sabe disso. E eu sou muito grato ao Salomão, abrindo mais uma vez as portas de casa para receber mais uma fera. Beleza, Sol? O Vitão, você sabe, já conhece. O Sol já esteve aqui, né? Já esteve aqui. Já, lógico. Aqui é o Templo Sagrado do Torcedor Atleticano. Não é mais a Meca, agora vai perder pra Arena, né? Porque hoje todo atleticano vivo tem que passar na Arena em algum momento da vida. Mas era aqui, né? A concentração. Quando eu morava em Belo Horizonte, vinha muito aqui com os amigos. Quando eu era mais novo, né? Já tem mais de uma década. Nem é bom falar o tempo que era, não. Mas quando o Galo joga fora de Belo Horizonte, que não joga na Arena, aqui, a massa se reúne. E aqui é o grande reduto atleticano, né? Com certeza. Tem algum jogo que você lembra de ter assistido aqui, Vitão? Tem um jogo, eu lembro que a gente veio, foi um jogo na reta final da Série B de 2006, que a galera reunia, muita gente, a gente veio, tinha gente pra caramba na rua que vinha, aquela coisa, né? Eu falo muito, o Atlético, o campo, ele é só a ponta do iceberg, né? Que o Atlético é muito mais que isso. Porque você tá com seus amigos, você tá entre os seus, e vinha muito mais pelo evento do que propriamente pelo jogo. Falar em seus amigos, Thiagão, você trabalhou com a fera aí também, né? Trabalhei no Bolivar, trabalhei no UOL, e eu queria saber do Vitor, como é que começou essa relação com o Atlético? Quando começou? Cara, não, mais como do que quando? Eu acho que quando não é quando nasce. Você nasceu em Belo Horizonte? Eu sou Belo Horizontino de nascimento. Nasci aqui em outubro de 1983. Mas eu eu só fui morar aqui depois que comecei a trabalhar como jornalista. Perfeito. Sempre estudei, morei fora. Os primeiros anos de vida foi em Betim e depois foi em Igarapé. A região metropolitana nossa aqui. É muito perto, né? Exato. 40 minutos, dependendo do trânsito. Às vezes eu chego num ponto da cidade antes mesmo de uma pessoa que mora em Belo Horizonte. Verdade. É muito próximo esse ponto. Mas assim, a primeira relação que eu comecei da Atlético, a primeira lembrança que eu tenho mesmo de Atlético, foi em 89, ainda não tinha 6 anos. Foi um Atlético 2, Fluminense 0. Foi a primeira vez que meu pai me levou no Mineirão. Foi seu primeiro jogo? Primeiro jogo. E eu tenho lembranças, não do jogo, mas do dia. Pra mim é uma lembrança inesquecível. É a primeira vez que eu subi a escada para acessar a arquibancada e você vai ver no campo, né? Você começa a ver a ponta e vai fazendo. Aquilo é marcante, né? Marcante. Eu lembro que um dos gols meu pai me pegou, me levantou. Então, assim, são lembranças que. Aí desde sempre. Aí meu pai até brinca que fala que foi assim, que ele meio que arrependeu, porque a partir de então, toda vez que eu via na TV que ia ter jogo do Galo, eu queria jogo do Galo. Meu pai é atleticano, mas não é aquele atleticano frequentador de estádio. Eu tinha meu tio que até morreu, meu tio Maurício, o líder era Zé Guela. Ele sim, ele era aquele atleticano, ele era cegonheiro, né? Cegonheiro, pra quem não sabe, é que carrega carro. Levava carro da Fiat para outros estados. E ele fazia as viagens dele programadas de acordo com os jogos do Atlético. E ele, na época, ele teve 3 filhos, a Thaís, a Michele, as mais velhas, e o Mauricinho, que é o mais novo. O Mauricinho era muito pequeno. Então, às vezes, um filho dele que ele levava para campo era eu. Então, foi o meu tio que eu criei esse vínculo de estar quase todo o jogo no Mineirão. Era Campeonato Mineiro ou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, não importa. Então, assim, foi com o meu tio que eu aprendi a frequentar o Mineirão. E aí, desde 89 até ali 96, 97, eu ainda dependia de, vamos dizer assim, um adulto me levar. Mas aí, a partir de 98, ali para 15, 14 anos, aí já
e pegar ônibus, para arrumar carona, é por conta própria. Ou seja, 99, naquela final do Brasileiro, Atlético Corinthians, você muito provavelmente já estava lá no campo. Aí já é... Então, meu amigo, você chegou quantos anos? 16? Em 99 eu tinha 16 anos. Aí eu e o Marquinho, né, que é colega de escola, meu amigo até hoje, a gente mesmo com a cidade, a gente organizava van de Igarapé. Então a gente que organizava as vans para poder vir buscar ingresso, tudo. A gente que fazia parte disso aí, de trazer a turma para poder vir, sempre tinha. Igarapé é gostoso demais, né? Eu frequentava muito um condomínio, tem ali condomínio Santa Mônica. Tem um Vivenda Santa Mônica, tem um Fazenda Solar, tem um Serra Verde, lá muito condomínio. Eu sou suspeito pra falar, eu gosto muito de lá, pela tranquilidade, o custo de vida também, você tá tão perto de Belo Horizonte, então você tem todas as facilidades da capital, só que você, por exemplo, você vai pagar uma escola particular, não vou falar as redes, tanto o Vitinho quanto a Alice estudam em 2 escolas particulares, que dos dois, eu pago somado dos dois, o preço de uma mensalidade aqui em Belo Horizonte. Então, assim, você tem as facilidades da cidade grande e os benefícios de uma cidade do interior. E qualidade de vida. Pra mim, nem compara. A única questão só, Thiago, pegando o gancho de Igarapé, é o seguinte, aquela serra ali é meio complicada, né? Ali, pra quem não conhece a 381, que não respeita, eu que ando muito na 381, embora seja um dos trechos que eu mais conheço, mais próximo, é o que eu mais respeito na estrada, porque você tem que ter uma atenção redobrada. Infelizmente, a coisa de há cerca de um ano passado, a torcida organizada do Corinthians, voltando de um jogo, acho que contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro. Sofreu um acidente trabalhei nesse jogo no fatal ali na Serra de Igarapé. Eu comentei o jogo pela Transamérica, um sábado à noite. O jogo terminou 1-1. Aí no domingo de manhã eu fui jogar bola e aí eu recebo ligação do Thiago Moller, do UOL, querendo que eu fizesse fila para poder fazer a cobertura desse acidente. E aí aquela coisa que a gente fala de jornalista, que é um pouco de competência com sorte, foi em Igarapé. Então alguns feridos foram levados para a UPA de Igarapé. E chegou na UPA de Igarapé, eu conhecia muita gente, conhecia os acessos, só que eles não estavam segurando para poder falar com os caras que estavam acidentados. Os feridos mais graves foram levados para o Hospital Regional de Betim. Aí eu vi que um cara saiu para fumar. E como eu conhecia a UPA, eu falei, vai fumar lá fora, no cantinho, no banquinho. Eu fui lá e consegui entrevistar o cara. E aí consegui fazer uma boa matéria, contando o relato do acidente. O que aconteceu e tudo mais. Aí eu mandei para eles que falou, já valeu o freela nosso aí, já valeu o investimento. Não, aquilo ali realmente foi muito triste, né, Thiago? Eu ia te perguntar, até dos meninos, você citou a Alice e o Vitinho, e eu sei da sua relação com os dois, e como são os dois hoje com o Galo? Eles te pedem o tempo inteiro pra vir? O Vitinho eu sei que pedia. Os dois. A Alice, na verdade, ela não é que ela... A Alice tem 9 anos. O negócio dela é o Galo ganhou. Ela adora. 9 anos já, Thiago. Thiago lembra quando ela nasceu, a gente trabalhava junto. Ela tem aquela coisa do Galo ganhou, gosta muito e tal. Mas ela gosta muito de ir na arena, mas por estar lá, de chupar picolé. Eu era assim ela não presta tanta atenção no jogo. O Vitinho não. O Vitinho já tem 13 para 14 anos. Ele já gosta de ver o jogo, ele já gosta de ir. Tanto que eu levo mais ele do que levo ela pela questão financeira também, que a gente sabe que não tá fácil levar todo jogo. Você falou que a Alice ia nascer no dia 25 de março, acabou nascendo antecipando? Quando a gente começou, eu e a Letícia, né, que é minha esposa, a gente descobriu que ela ia nascer, que estávamos grávidos da Alice, no dia seguinte ao título da Recopa. O Atlético ganhou do Lanús na quarta-feira, que tinha acabado de completar um ano do título da Libertadores. Quando foi na quinta, fez o exame de gravidez, estava grávida. Aí logo nos primeiros exames o médico estipulou, vai nascer no dia 25 de março. E aí era a Alice, Dona Alice, né? Dona Alice Neves. Dona Alice Neves, nossa grande madrinha. Mas quem já foi pai em algum momento, já foi mãe em algum momento, sabe, né, meu pai? Às vezes tem uma estimativa, nem sempre se confirma. Ela não nasceu no dia 25 de março, nasceu no dia 5 de março. Teve um caso que atrasou o nascimento. Falando rapidamente aqui, já falando de datas de nascimento e tal, o cara tinha um compadre, né? E foi visitar o afilhado dele pela primeira vez. O menino já tinha nascido, já tinha 6 meses. Mas 6 meses. Tocou a campainha lá, apareceu o Vicente. Falou, uai, você que é meu padrinho? Pai, eu sei que é o Vicente, 6 meses. Não, entra pra cá, papai tá no banho. Senta aí, você quer assistir alguma coisa? Tem suco de laranja, tem água, pega pra você. Aí o pai dele saiu do banho e falou, eu tô impressionado com o meu afilhado, tá com 6 meses, já tá falando desse jeito, educado desse jeito. Falou, não, sabe o que é? Quando a Mariana, essa comadre, tava grávida, veio um japonesinho aqui e deu uma pílula pra ela, a pílula da educação. Ele já nasceu educado. Falou, não é possível, não é possível. Você tem dessa pílula aí que eu vou levar uma pílula dessa pra minha mulher tá grávida também, você sabe e tal.
Dei, mexeu lá numa penteadeira, lá na gaveta, lá, achou as pílulas assim, pode levar pra você, que ela já ligou as trompas. Chegou em casa, deu pra mulher dele que tava grávida, toma essa pílula aí. Falei, mas o que é? Não, toma essa pílula aí, toma aí. Ela tomou, 2 pílulas, tomou. Deu a data de nascer, nada do menino nascer. Passou 15 dias, nada. Passou um mês, nada. Passou um mês e meio, nada. Falou, vai ter que abrir, né? Não, que abriu, eram gêmeos. Eles estavam assim, pode sair você primeiro? Não, você primeiro, por favor. Não, pode sair você primeiro, não, você primeiro, por favor. Até demais. Aí esse cara educado demais. Mas então a Alice é em homenagem também à nossa grande até a gente, madrinha. A minha esposa Letícia brinca que ela escolheu. Eu falo, não, você escolheu, mas porque eu deixei, porque eu já tinha esse nome em mente. Aí coincidiu, então eu deixei. Aí fiquei essa brincadeira. E tem o Vitinho também, que já é um pouco mais velho que a Alice. Mas os dois já gostam muito. A Alice, toda vez que lança a camisa do Galo, quer uma camisa do Galo. A gente foi recentemente para Aracaju, então tive que comprar camisa nova para ela, pro Vitinho, porque ela gosta. Vai pro inglês mesmo. Ontem mesmo, na aula de inglês, ela foi com a camisa do Galo, porque ela gosta que faz parte que legal, do guarda-roupa dela, essas coisas do Atlético. Você tem, inclusive, uma imagem que viralizou aí, que é na escola dela, você que filmou. Não, eu filmei não. Tem um monte de criança sentada ali, tem o Galão, o Galo Doido e o Raposão. Esse vídeo aí a galera vai lembrar bem que foi no fim do ano passado, se eu não estou enganado. Foi realmente, a arena já tinha sido inaugurada, então foi no fim do ano passado. Teve um evento na escola da Alice, que é Igarapé, e foram uns mascotes não originais, tá? Mascotes falsos. Era uma promoção de uma loja da cidade. Uhum. Só que nesse dia, a turminha da minha menina tava fazendo prova, então essas crianças não participaram do evento, e elas ficaram muito sentidas. Aí conversaram com o pessoal da loja, e no dia seguinte, os mascotes voltaram lá só pra turminha da Alice. E ano passado a turminha da Alice, como era dividida, metade da turma era de manhã e metade à tarde, e a Alice estava de manhã, a turminha dela era só ela e mais 4 alunos, era uma turma pequena, só 5 alunos. E vendaram os olhos das crianças, aí quando tiraram a venda, a raposa e o galo, os meninos tudo correram no galo, né? No Galo. E esse vídeo fez sucesso assim, imediatamente. E eu recebi o vídeo e falei assim, isso aqui vai viralizar. Só que eu falei, eu não vou viralizar. E eu passei para alguns colegas. E aí, assim, questão de, assim, sério, Bolivar, 25 minutos depois que eu tinha passado para alguns amigos, eu já estava recebendo de volta o vídeo. Tamanha velocidade, já estava nas redes sociais. Isso é muito bom, cara. Aí o pessoal já querendo saber qual escola que era, o pessoal do Instituto Galo soube, até o Henrique Rocha, que é o diretor do Instituto Galo, entrou em contato comigo, fiquei sabendo que é da menina, não sei como, fiquei sabendo que a menina é escola da sua menina, e não sei o que, e aí para levar o Galo Doido lá, depois a Raposa, o pessoal do Cruzeiro levou a Raposa e o Raposinho lá também fizeram o evento, que pra criançada foi boa a festa, receberam também depois os dois mascotes, mas foi esse vídeo que vazei, eu recebi da pessoa da escola e eu que vazei. E é impressionante o carinho das crianças e a geração, né? Tem uma pesquisa recente da CNN, Itatiaia e da Quest, né? Que aponta justamente essa faixa etária de 7 a 15 anos. Boa parte das crianças, acho que mais de 5% do Brasil, torcem e tem preferência pelo Galo, muito em função da última década, né, com conquistas de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, né, e isso acaba repercutindo nesse público jovem, né, nas crianças. Como o Hulk ajuda muito, viu? Muito. Além de ser o nome, lógico, o apelido ser ligado a um super-herói, e também o jeito que ele é, o ídolo que ele é, isso também faz muita diferença. A gente estava falando muito da Alice, que é sua filha de 9 anos, tem o Vitor, que é de 13, que também tem um nome muito identificado com o Atlético, que é seu xará, né? Que é seu xará também, mas também é muito identificado com o Galo. Ele coincidiu que ele foi antes, né? Ele agora em 2024, ele faz 14 anos, então ele foi antes. Ele foi uma previsão, né, vamos dizer assim. Ele foi um pouco antes. Antes até da chegada do Vitor ao Galo, né? O Vitor chega em 2012. O Vitor chega em 2012. Né? O Calil vai lá e busca o Vitor e fala, nós temos goleiro agora. Torcida mais chata, né? Torcida chata. Torcida chata, agora nós temos goleiro. Vitor, e falar então dessa parte que vocês foram contemporâneos no jornalismo esportivo. Você começa lá em Betim mesmo? Isso, eu fiz faculdade no UniBH e meu primeiro estágio pra valer, assim, vamos dizer assim, no futebol mesmo, foi na TV Betim. Marcos Russo trabalhou muitos anos, né, como um dos grandes cronistas do cenário mineiro, né? O Marcos Russo foi para Betim, até o saudoso deputado Ivair Nogueira era dono da TV Betim, na época da concessão da TV Betim, levou o Marcos Russo para ter um programa diário, e ele precisava de um produtor, e eu fui contratado como estagiário, então foi o primeiro contato. Aí ainda era uma mescla, a gente cobria o futebol amador de Betim,
mas sempre com algum noticiário, alguns iam convidados, o Russo, pela influência que ele tinha na época, né? Conseguiu, o Ricardo Guimarães, que era presidente da Atlético, chegou aí em Betim para fazer um programa ao vivo com a gente lá e tal. Então, assim, foi quando eu comecei a ter o primeiro contato. Eu tive com o Marcos Russo na TV Horizonte, quando ainda era ali no início da Nossa Senhora do Carmo, né? Lá embaixo, ali, logo depois da trincheira ali à direita. Ali era a TV Horizonte. Rapaz, não sabia. Quando eu vendi minhas viseiras, que o Afonso Alberto me deu a oportunidade em 99, eu tinha esse programa do Marcos Russo e ele foi um também que me colocou no ar. Quem era o técnico do Atlético naquela época era o Dari Pereira. Lembro. Uruguai, Dari Pereira, né? E, então eu lembro muito do Marcos Russo, muito em função disso, né? Foi um nome importante ele na foi crônica. Um cara, vamos dizer assim, e ele me abriu porta, me deu muito. Com ele mesmo trabalhando junto, foram 6 meses, depois a gente ainda manteve uma relação por um bom tempo e tal. Mas ele sempre me dando conselhos, dicas, que é fundamental, que a galera, às vezes o pessoal mais novo não quer escutar o pessoal mais velho, mas sempre apontando um caminho bom. E aí, em novembro de 2004, né, foi quando teve a prova de seleção do Lance, para fazer estágio. O Lance, quem não sabe, é um jornal carioca dedicado a esportes, tinha a edição de São Paulo também. Nacional, né? É fundado no Rio, mas foco no Rio, depois tinha edição de São Paulo e resolveram fazer edição mineira. Sim. Aí precisava montar a equipe, aí teve uma prova de seleção, eu passei... Sabe que chegaram a ter também a do Sul. Do Sul. Acho que quando eu não lembro do Sul. Dado lá no Sul. Não, no Sul tinha um correspondente. Ah, é verdade, ele era correspondente, você tem razão. No Sul tinha um correspondente. E aí, eu cheguei aí eu fiz essa prova de seleção, passei na prova de seleção, e aí no Lance eu fiquei muitos anos, foram 2 passagens, vamos dizer assim. E aí até onde eu brinco, onde eu me formei mesmo, né, que é a Faculdade de Damabata, onde eu me formei mesmo como profissional foi no Diário Lance. Tiagão passou pelo Lance também, sabe que baita escola que era lá, lá. Mas você trabalhou não só aqui em BH pelo Lance, você foi pra fora também? Fui. No Lance eu fui pra Brasília. Em 2009 eu fui pra Brasília para cobrir, porque se a gente recapitular, 2009 o Brasil em 2014 receberia Copa do Mundo. Exato. Em 2016 Jogos Olímpicos, ou Perfeito. seja, o Brasil era o centro do mundo. E querendo ou não, esportivo. Não adianta a galera ser leiga, não. Cara, a política tá em tudo. Então, o político do esporte naquele momento pegava fogo. Então, o Lance queria um correspondente em Brasília para cobrir esse bastidor de política do esporte. E me fizeram o convite. Eu topei. Até um pouco antes, eu fui em 2008. Eu morei em Ipatinga, durante o Campeonato Brasileiro, para cobrir Ipatinga. Que também foi a primeira experiência que eu tive. Mais longe de casa, já estava fora de casa, que era Belo Horizonte. Cobri Ipatinga em 2008 e em 2009 fui para Brasília. Só que o Lance, do mesmo tempo que era uma empresa muito boa, te dá condição, que o Lance botava para trabalhar, te dava oportunidade, o Lance também era bem avacalhado em algumas coisas, ele não te dava estrutura. É verdade. Então acabou que em Brasília, eu fui para Brasília em janeiro e em abril eu quis voltar, porque não estava uma condição legal para mim, tanto financeiramente quanto de estrutura. Eu não vou conseguir fazer meu trabalho aqui. Não vou conseguir desenvolver como eu gostaria. Tô longe de casa e assim, o que eu tô fazendo aqui, os gastos que eu tô tendo aqui, eu vou sumir pro mercado e não vou nem fazer grana. Porque se eu subisse pro mercado e fazer uma grana, pelo menos valeria a pena, mas nem isso. Aí eu voltei, pedi demissão do Lance, voltei, fiquei cerca de 3 meses parado, assim, sem trabalhar. E o próprio Lance me chamou de volta para cobrir o Atlético mais uma vez. 2009. Só uma coisa, em 2008 você descobriu o Ipatinga. Foi. E aí tem já vi um trecho de uma entrevista sua falando sobre isso. O Itair é atleticano mesmo? O Itair Machado? Ele nunca me falou, assim, vamos começar. Eu tenho uma boa relação com o Itair Machado, porque da época do Lance, o que aconteceu? Aí vamos voltando épocas. 2004 começou a redação, 2005 o Felipe Ribeiro, que está na Galo TV, trabalhava, Matheus Castanha também trabalhava, Diogo Finelli, Marcelo Machado e tal. Aí pela distribuição eu não era setorista de ninguém, eu era aquele folguista. Eu cobria Atlético, cobria Cruzeiro, mas para não ficar, isso eu fazia foco. Então eu tinha que cobrir, meu trabalho mesmo era cobrir a América e os clubes do interior. E em 2005, se não lembrar, o Ipatinga foi campeão mineiro. Exato. Então eu cobri muito o Ipatinga e eu comecei a criar um relacionamento ali com o pessoal do Ipatinga, principalmente com o Itaí, que era o cara o presidente do clube. 2005 mesmo, o Ipatinga chegou no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Antigamente era quadrangular final. Eu viajei para Belém para fazer um jogo Ipatinga e Remo, a convite do Ipatinga, num voo fretado do Ipatinga. Coincidiu que no fim de semana teve Atlético e Paysandu. Lá, o Atlético deu 2-0 do Paysandu. Eu tava nesse jogo lá no Mangueirão. Enfim, então eu tinha uma boa relação com ele. Então, até por eu ter essa boa relação, o Lance me escolheu para em 2008. Aqui. Eles fizeram a conta, entre mandar repórter lá todo jogo. Todo jogo, e voltar. É melhor manter alguém lá e ainda vamos ter alguém para fazer umas matérias legais.
Eu fui pra lá. Essa relação. Ele nunca me falou, respondendo a Thiago, a pergunta do Thiago se Itaí é atleticano. Ele nunca me falou. Mas pessoas próximas a ele me falavam que ele, quando era novo, era torcedor do Atlético. E, inclusive, ele tem um irmão que esse me falou que era torcedor do Atlético. Então, assim, ele, da boca dele eu nunca ouvi. E ele jogou no Atlético, né? Mas da boca dele eu nunca ouvi, tá? Mas pessoas próximas, sim. Mas dele, não. Então é isso que eu falo. Então, assim, vou dizer 100% que não, mas o que o pessoal me contou é que ele, quando era mais novo, era atleticano. É uma curiosidade, porque tem um meme que fala que todo mundo é atleticano, né? O governador é atleticano, o prefeito é atleticano, o dono da rádio é atleticano, não sei o quê. É o Samuel falando, Samuel Rosa, né? O Samuel Rosa, exatamente. Esse meme é muito daí, E essa de Ipatinga, só para um episódio lá que foi... tem 2 episódios marcantes. Um com o Itaí foi quando eu entrevistei ele. Foi em 2006. Essa história. 2006, o Flamengo e Ipatinga chegaram à semifinal da Copa do Brasil. E o dono do lance era torcedor, o antigo dono do lance era torcedor do Flamengo, fanático. Mandou eu e o Juronati, repórter fotográfico, nós dois ficamos uma semana antes em Ipatinga fazendo uma série de matérias pro lance do Rio de Janeiro, apresentando quem que é esse fenômeno, né? Que tinha acabado de ganhar o Campeonato Mineiro em 2005, estava na semifinal da Copa do Brasil em 2006, quem que era esse clube? E hoje ele deu uma entrevista com o Itaí no sábado à tarde, só que ele esqueceu que ele tinha entrevista. E aí ele foi para um churrasco num sítio, eu tô ligando para ele, não atendi, não, que ele atendeu, eu falei, não, esqueci da entrevista, você tá? Eu falei, tô em hotel tal, vou te mandar buscar aí. Mandou um carro lá, me buscou, me levou pro sítio, chegou lá, o Ney Franco tava, a diretoria da Uzi Minas, um sítio maravilhoso. Fiz a entrevista com ele, mas ele já tinha tomado algumas, né? Já tava relaxado. E nisso ele falou que trocou o casamento pelo Ipatinga. Eu perguntei, e aí, arrependeu? Ele, não arrependi. Então foi a manchete. Troquei o casamento pelo Ipatinga e não me arrependi. Você fala o primeiro casamento dele? Dele, o primeiro. Não isso agora, atual. Que é a Marina. Antes da Marina. Antes da Marina. Que é até a primeira filha dele. Nisso, pô, imagina, a filha dele abre o jornal, né, do primeiro casamento e vê lá, mano, troquei meu casamento pelo Ipatinga e não arrependi. E liga pra ele. Esse cara veio bufando pra cima de mim, falou que ia me processar, que me tratou bem e tal, eu publiquei mentiras. Eu peguei, aí tinha aquele gravadorzinho com até as fitas ainda, né? Rebobinei a fita e mostrei pra ele, aí só coçou a cabeça. Vamos combinar um negócio, nunca mais me entreviste bêbado. Geralmente, né? E outra boa. Geralmente não dá coisa. Não dá coisa boa. Mas ele ficou bravo na hora, mas depois ele viu que ele falou, tá gravado na voz dele. E outra boa foi em 2008, o Ipatinga contratou um jogador chamado Pablo Escobar, se não lembrar, um narigudo, jogou no Trocas da Bolívia há muito tempo e tal. Eu fui pro aeroporto de Ipatinga fazer a chegada do Pablo Escobar, e fiz uma matéria e tal, e o título da matéria foi Uma Droga de Xará. Uma droga de xará. Brincando com o Pablo Escobar, famoso da Colômbia, né? Ele não gostou muito da matéria. E a matéria foi nacional no Rio de Janeiro. Foi a matéria dupla. Imagina você com o Ipatinga sem emplacar página dupla no lance no Rio de Janeiro e em São Paulo. A matéria na época repercutiu muito e ele não gostou. Eu convivi com ele lá 3, 4 meses, que ele já chegou com o campeonato em andamento. Ele não me dava entrevistas. A única entrevista que ele deu pra mim foi no aeroporto da chegada. Ele não gostou da Mas de alguma forma é uma analogia ali que o pessoal da Colômbia sofreu muito com o Pablo Escobar Gaviria naquela situação ali, foi um dos maiores narcotraficantes do mundo, né? Porque o lance... E muito violento, a história dele, a forma que a coisa... E só não virou presidente porque derrubou um avião, né? Exatamente, civis. Foi impressionante. Ali que ele perdeu. Ali começa o terrorismo mesmo, né? Exato. Os primeiros atos de terrorismo da humanidade, né? E o lance, pra quem o Thiago vai lembrar bem, o lance tinha uma pegada, como ele trabalhava com esporte, ele tinha uma pegada mais de humor, e uma cobertura mais leve, e sempre mais alto astral. Sim. Porque o torcedor não quer notícia Tem negativa. Tem uma capa que é um exemplo, que é do Paulinho, quando ele faz o gol contra o Vasco. Do Paulinho do Corinthians. Na Libertadores, Paulinho Corinthians. PQP Paulinho. PQ Paulinho. PQ Paulinho. É uma brincadeira. Então o lance tinha muito disso. Então, era meio olé, né, aqui no Brasil. A matéria era assim, uma droga de xará. A carioca, de uma maneira geral, se você pegar o Jornal dos Esportes, ou mesmo o Dia... O Extra. E o Extra e tal, as manchetes são... né? São provocativas, são depreciativas, são debochadas, vamos dizer assim. Exato. O Rio de Janeiro, a crônica carioca, a crônica esportiva, tem essa tendência a ter um texto mais debochado, né? E a matéria foi nesse sentido. O senhor Zapuros, ele passou deu seu nome de um cara muito famoso e também o nome dele ligado muito ao mal, né? Então, assim, a matéria era mais nessa pegada. Mesmo sendo assim, ele não gostou e ficou sem me dar entrevista esse tempo todo lá.
Nossa. E aí ele não conversava, não dava. Passava no treino, assim, os jogadores me cumprimentavam, porque quando eu fui pra E Ipatinga... ele nunca chegou a falar nada com você? Ele reclamou e falou, com você eu não converso mais. Aí, tipo assim, eu ia todos os treinos de Ipatinga, eu morava em Ipatinga, eu não tinha amigo lá. Meus amigos eram o pessoal do clube. Eu almoçava, às vezes, eu ia lá mais cedo no Ipatingão, eu almoçava com os caras do refeitório. A gente ia naquela churrascaria, almoçava com o pessoal, não com os jogadores, tá? Com o staff do Ipatinga. Roupeiro, Ipatinga é bem gostoso de cidade nutricionista, o Nicanor Pires, que hoje é o presidente do Ipatinga, mas na época era assessor de imprensa, meus amigos eram do clube. Ele não conversava comigo. Pelo menos ele não chegou pro Vitão, Thiagão, e falou, é plata ou plumbo. É plata Se ou fizesse isso, plumbo. renderia outra matéria. Ô, Vitão, aí você passou, então, pelo lance, mas depois você passa pelo Super Esporte também, né? Aí do lance de 2009 eu voltei pro próprio lance, fiquei mais um ano. Aí em 2010 eu fui pro Super Esportes. Aí fiquei lá em 2010, né, que é o Super Esportes, não existe mais, hoje eu chamo No Ataque, que é o site de esportes do Jornal Estado de Minas. Trabalhei lá durante quase um ano, aí fui pra TV Alterosa. TV Alterosa foi uma passagem muito curta, por 2 semanas eu fui produtor da Alterosa Esporte. Só que eu recebi uma proposta do Portal IG. Que ano isso? O Super Esporte já foi no início, primeiro de janeiro, foi janeiro de 2011. Pois é, janeiro de 2011, não, eu não tava ainda, não tinha voltado ainda para o Alterosa Esporte, não. Você não tinha voltado ainda não, era o Dadá e o Vibrantinho que faziam mais. Isso. Dadá, eu trabalhei 2 semanas com o Dadá. E o Toledinho, né? Sim, é. E o Leopoldo. E trabalhar com o Dadá foram 2 semanas sensacionais as histórias que ele contava. Ele é engraçado. É uma alegria, né? Eu lembro ele contando uma já falou do treino da seleção brasileira na Copa de 70 do Gerson. Que o Gerson falou assim, ô Dadá, anda 20 metros aí, levanta a mão direita. Aí levantou a mão direita e mandou a bola. Tá. Dadá, levanta a mão esquerda. Aí ele anda mais 20 metros. Aí disse que o Dadá tá uns 40 metros dele. Levanta as 2 mãos assim. Vamos ver qual que eu acerto. Ele jogou e mandou a bola na cara dele. Dadá contando. Mas com aquele jeito dele que sabe contar a história. Ele é engraçado demais. Que eu contei em 30 segundos e demora 8 minutos contando, mas assim, você rola de rir. Enxerga a cena, né? E era sensacional. E eu brincava muito com o Dadá, nessa brincadeira, que eu falo assim, ó, Dadá, seu gol foi inútil. Quem fez o gol do título de 71 foi o Odair de falta. O seu gol não valeu. Seu gol e nada, ficar 0x0, o Atlético era campeão brasileiro. Lembrando que um jogo antes o Atlético ganhou do São Paulo com 1x0, gol do Odair de falta no Mineirão. E aí por isso jogava até por uma... Pode jogar pelo empate do Botafogo. Aí fala, mas o jogo era difícil, eles estavam pressionados, São Paulo pagou bicho, eles tinham bola na trave, o gol segurou os caras. A gente não ia segurar o 0x0 porque tava difícil o jogo. Era a resposta dele, mas eu sempre que eu vi, brincava com ele, ó, seu gol não foi o gol do título, não. Pra mim o gol do título foi do Odair. De falta contra o São Paulo. E ele ficava bravo, ele não gostava. E ele com todo esse carinho, com esse, né, com a massa do Galo, com essa identificação e com várias torcidas do Brasil inteiro, né? É um campeão mundial, um tricampeão mundial. Não, ele é um fenômeno que ele é adorado por todo mundo. Mas ele transcende mesmo a rivalidade. Ele é um cara que, assim, não é um cara que carrega as outras torcidas odeiam, não gostam, não tem isso. Isso eu vi, de gente de outros clubes, de outros torcedores de outros clubes tirando foto com ele. A gente 926 gols. A gente vê a própria mídia esportiva, né, cara? Os caras de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que ele jogou no Inter, os caras do Rio, os caras daqui, todo mundo gosta do Dadá. E aí depende da torcida do cara. Claro. Ele pode torcer pro Corinthians, pro Atlético, pro Cruzeiro, pro Flamengo, pro Inter, pro Grêmio. Todo mundo. Dadá é unanimidade. Podemos dizer que ele criou, de certa forma, esse marketing no futebol de promover, né? De falar, vou fazer o gol tal, gol lá tal, seu amor é lindo. Né? Ele nunca desrespeitou. Ele nunca desrespeitou, ele nunca foi ofensivo. Às vezes ele sempre brincou. Uma coisa é você brincar com o seu rival. Ele nunca desrespeitou os rivais, né? Ele passou por vários clubes. Ele nunca desrespeitou. Ele brincava, eu vou lá e vou fazer o gol. Mas ele nunca tratou de maneira pejorativa, de tentar humilhar, ele nunca fez isso. Não. Sabe quem eu gosto e acho que me lembra assim, o jeito de ser, não nem de jogar? O Daverson, que era do Palmeiras, hoje tá no Cuiabá. Tá no Cuiabá. Eu adoro o jeito do Daverson, cara. Eu adoro. É uma brincadeira, um brincalhão. É uma figuraça. Ninguém odeia o Daverson. Nem o flamenguista, que ele rouba a bola do Andrés Pereira e faz o gol. O flamenguista odeia o Andrés Pereira. Então, eu acho que é mais ou menos nesse perfil. Eu acho assim. que tem também. Tem um pouco de semelhança ali na forma de ser. Na brincadeira mesmo, na forma mais leve de brincar, sem ser ofensivo, né? Teve um jogo que ele levou um chapéu e aplaudiu o zagueiro. Ele é engraçado, cara. Ele é engraçado pra caramba. E esses personagens fazem falta no nosso futebol, ainda mais pra né? gente que trabalha com isso, bacana. fazem falta demais.
nunca fiz isso, mas não vou sair me tirar do bolo, não, que a gente quer ficar, que a coisa fica caçando pelo e ovo, procurando intriga, procurando instigar brigas, coisas assim, declarações, às vezes não tem nada a ver, levar para um caminho que não tem nada a ver. E é por isso que os caras vão se blindando cada vez mais, o Thiago sabe disso. Os caras vão evitando cada vez mais a imprensa, os caras ficam mais travados com a imprensa, porque às vezes um deslize, que nem é de sacanagem que o cara fala, o pessoal interpreta para o outro lado e faz um escarcéu com isso aí. Eu acho que é muito culpa da imprensa também, de também não tratar com leveza certos assuntos, né? Porque futebol, assim, a frase não é minha, você sabe que não é minha. Futebol é um assunto, a coisa mais importante do mundo, mas entre as menos importantes. Entre as menos importantes. E, assim, isso é fato. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu acho que deixou isso bem claro. Né? Aliás, muito bem lembrado, eu não sei quando que esse programa vai estar indo ao ar, recebendo com muito prazer aqui o Vitor Martins, mas recentemente, nós estamos gravando ainda final de maio. Dia 21 de maio. Dia 21 de maio. Que coisa maravilhosa, dia 11 de maio, aquele treino aberto em prol dos irmãos gaúchos, feito pelo Atlético. Que abraço fraterno, humano. Até hoje eu estou emocionado e muito orgulhoso com o Atlético, porque aquilo é o Atlético. Aquilo é o Atlético. Esse é o Atlético, né? É um dos capítulos mais bonitos da história do Atlético. O Atlético o abraçou, e não é para fazer demagogia, não é para fazer média com ninguém, porque o Atlético foi de coração. De coração. Foi. Mas eu acho que isso é um retrato do Sérgio. Muito bonito. Não, Sérgio Coelho, nosso presidente. Sim, com certeza, mas assim, não só dele, a torcida comprou isso foi também pra cima e foi legal. E assim, eu sou da teoria assim, que se você faz o bem, você vai receber o bem de volta. É isso. Você colhe o bem, você vai colher. Você planta o bem, você vai colher o bem. Então, assim, o que o Atlético fez um gesto muito bacana e isso vai render frutos ao clube. Não que ele tenha feito para ganhar frutos, mas vai render frutos ao clube por muito tempo. Vou até fazer a conversa. A gente tá conversando sobre isso, que eu falei da participação do Sérgio, antes de começar a gravação. Sim. Eu espero que várias ações que a gente está vendo da Atlético, que não seja apenas pelo mandato do Sérgio, que se torne um legado, até se tornar um clube mais humano. Porque, no fundo, cara, o jogo tá lá, todo mundo vê o jogo, presta atenção no jogo, mas um clube de futebol, uma torcida é muito mais do que isso. Agora você falou, aqui no Bar do Solomão tem a resenha de toda segunda-feira. É lógico que o pretexto é o Galo. Exato. A galera vai discutir o jogo do fim de semana, o jogo vai vir na quarta-feira, mas você não tá aqui só pelo Galo, você tá aqui pelos seus amigos, pelos seus irmãos. É isso que o futebol é muito mais do que apenas uma bola na rede. Né? Mas eu tenho certeza que essa semente que foi plantada também através do Instituto Galo, né, presidido pela Maria Alice Coelho, esposa do presidente, eles fazem um trabalho social em Crucilândia, filantrópico há mais de 50 anos. Então, realmente, é um orgulho reconhecer no Atlético, o Atlético fundado em 1908, né, o Atlético sempre que teve esses valores de nobreza, de humildade, de inclusão, de fraternidade. Então, realmente é uma coisa para se orgulhar. Eu tenho andado emocionado de reconhecer nesse Atlético 2024 todos aqueles valores desde a nossa fundação. O Atlético sempre foi assim, né? Sempre foi um clube inclusivo, sempre foi um clube simples, sempre foi um clube do povo, sempre foi um clube que sempre pensou no próximo, sempre respeitou o próximo. Então foi muito bonito, foi muito sincero e foi muito natural esse abraço aos irmãos gaúchos que passam por essa calamidade, né? Mais do que você ter é o que você é, né? Ganhar ou perder no futebol faz parte do jogo. Total. Mas como você caminha para isso é que faz toda a diferença. E o Atlético mostra exatamente essa grandeza dele nesse sentido. Eu realmente estou muito impactado com tudo que está acontecendo com os irmãos gaúchos e muito orgulhoso da nossa instituição e da nossa torcida de ter dado esse acolhimento. Eu acho que vai ser mais legal. O Atlético, nas próximas idas dele no Rio Grande do Sul, eu acho que o time vai ser recepcionado de uma maneira que a gente nunca viu no futebol brasileiro. E eu tenho certeza que, de uma forma muito espontânea e natural, virou o segundo time de todos os gaúchos. Porque realmente foi muito bonito. Eu fiquei emocionado. Eu só começo a falar que emocionado. Você vê pelas redes sociais as reações dos gaúchos. Né? Foi muito bonito. Foi sem precedentes. E tomara que continue. E tamo junto, né? Aquele negócio, aquele orgulho do sentimento de pertencimento. É por isso que eu sou tão apaixonado por esse clube. É por esses valores, é por esse cuidado, é por esse respeito. Foi realmente muito bonito, né, Tiagão? Você teve lá no treino? Eu fui ao treino, eu trabalhei nesse dia e, sinceramente, eu fiquei surpreso. Surpreso porque, por mais que seja uma atitude, uma ação do clube, ela não aconteceria se não houvesse a mobilização da torcida. Não, mas não foi do clube. Vamos ser bem claro. Esse movimento começou na torcida
antes do clube, foi a própria torcida que começou a sugerir nas redes sociais Que tivesse, aí um o clube treino aberto. abriu, levou ao Milito e ao Vitor, que consultaram lá e fizeram a programação deles e tal, e resolveram fazer, mas partiu da torcida. E foi maravilhoso. Partiu da Maravilhoso. torcida. Maravilhoso. Então você estava falando do Super Esporte. Depois do Super Esporte, você passa também Rapidamente pela Alterosa, aí fui pro Portal Alterosa. WIG. Porque o Portal WIG tinha um projeto de ter 12 setoristas, um em cada grande clube do Brasil. Aí eu fui setorista do Atlético durante 1 ano e meio no O Portal portal WIG. do WIG, ele existe ainda? Existe, mas o WIG, nesse 1 ano e meio, eu fui mandado embora, não um serviço ruim, não foi só eu, todo mundo, porque o WIG foi vendido para um grupo de Portugal. Tá. Aí ele mudou completamente, ele deixou de ter a cobertura igual era. Era o Arnaldo Ribeiro, seu editor, né? Não, meu editor era o Tosi. O Tosi. Que O trabalhou com a gente WIG no- marcou muito quando E entrou. Jean Odd. Jean Odd. Jean Odd, que tá na ESPN também. O Jean Odd foi na entrevista aqui na Savassi. Ele veio, até esse é um caso legal, assim, quando eu soube que ia ser contratado antes de acabar a entrevista. Porque eu cheguei pra entrevista e chegou um outro candidato junto. O cara entrou e o cara não ficou de 10 a 15 minutos na sala com o Jean Odd e saiu. A minha entrevista com o Jean durou mais de 1 hora. Eu falei, desse cara eu ganhei, pô, não é possível, né? O cara ficou 15 minutos com o outro e comigo ficou mais de 1 hora conversando, então quer dizer, eu agradei um pouco mais. Então se for só eu e ele, eu vou ganhar. E realmente fui contratado para cobrir o Atlético pelo WIG. Aí depois do WIG, aí o que aconteceu? Em 2012, eles mandaram todo mundo embora, porque foi vendido. Aí eu fui trabalhar com a minha família. Em 2013, até tive chance de voltar. Só que em 2013 eu sabia que o Galo ia ser campeão da Libertadores. Eu tinha aquela coisa, falei, não, esse ano eu vou tirar um ano sabático. Eu acompanhei a Libertadores da arquibancada. A única vez que eu dei uma carteirada, vamos dizer assim, foi pra final. Não aqui, lá no Defensores. Defensor Del Chaco, Del Fredinho, que hoje tá no Galo, né? Craque. Fred Adoro Ribeiro hoje tá no Fredinho. Galo e era do Lance. Eu ainda tinha uma carteirinha do Lance. Seu Fredinho, você vai mandar um e-mail de credenciamento, põe meu nome, eu vou levar a carteirinha do Lance, leva a minha da MCE, lá não vai ter, senão eu passo. Aí foi e eu fui por conta e entrei, aí fui como jornalista pra final lá no jogo em Assunção. Lá no Defensor Lá Del no Chaco, que Defensor o Del cara Chaco. acaba tomando um gol já aos 47. eu- O segundo, né? O segundo, né? O primeiro é uma jogada, uma Foi, trama foi. ali que o cara traz Sim. pra dentro, mas bate bem rente atrás mesmo, Você sem sabe chance que pro Vitor, a né? minha relação de amizade com o Vitor Martins, ela começa em 2013, né? Vou deixá-lo contar o porquê. A gente já A gente se conhecia, mas amigo mesmo a gente ainda não A era. gente se Ficou conhecia, muito aquela amigo coisa meu de, nessa a época. gente conhecer de jornalismo. De jornalismo. Vamos dizer assim, parceiro. Sim. E aí, em 2013, como eu falei, eu tirei um ano pra poder. Falei, esse ano eu vou, porque o Atlético vai ser campeão da Libertadores e tal, não deu muito. O Atlético ganhou a Libertadores na quarta-feira, quarta pra quinta-feira. Na quinta-feira eu já estava em agência de turismo olhando o pacote. Na sexta-feira eu já fechei um pacote pro Marrocos. E o que acontece? O Marrocos é um país, eu achei bem legal aí, bem diferente do Eu que a gente gosto conhece. demais do odeio Marrocos. Marrocos. Hã? Eu não adoro gosto, Eu Marrocos. odeio É Marrocos. bem diferente. Volto em Marrakech, Roma, Nunca Paris e mais. Nova York, quantas vezes for Mas aqui, necessário. Marrakech Inclusive, nunca tá voltando mais. agora. Se você Trauma. for, Maravilhoso. se você for com a cabeça que vai encontrar lá em Marrakech, que você tem na zona sul de Belo Horizonte, Não, vai se mas- decepcionar. Não, peraí, só um ponto, Claro, só um ponto. claro. Voltaria em países iguais ao Marrocos. Adorei a cultura, várias coisas, mas eu jamais volto ao Não, Marrocos. fui muito bem Tem um recebido. trauma. Fui muito bem recebido pelos Muito marroquinos. bem lá. Tem um trauma. foi, não tem nada. Aí é esportivo. E assim, eu já viajei pro Mundial, só que, cara, o Eu Atlético... voltei lá 10 anos depois e eles continuam com o maior carinho. É. E agora, em breve, estarei Sabe lá aquela de coisa novo assim? também. Cara, eu sabia que o Atlético ia ser campeão mundial. Lógico que eu não esperava que fosse perder pro Rádio. Claro. Mas, não, cara, não tinha a menor chance com o Guardiola, o Bayern de Munique do 6 meses de Guardiola. Guardiola já, né? Não tinha a menor chance, cara. Não tinha. Você sabe que eu, no fundo, eu acreditava o seguinte, com o Timaço ter jogando o Mundial, vai que o europeu ele não dá tanta, a verdade é essa, ele não dá tanta importância igual Mas quando os nós, caras entram em campo, não tem isso, cara. sul-americanos, Quando não. o jogador que entra em campo quer ganhar. Não, daí não vai jogar meia boca. Então eu já fui assim, eu fui pra curtir a viagem, curtir o momento, cara. Assim, pra mim, eu lembro que no dia eu fiquei muito emocionado no jogo contra o Rádio. Inclusive o Atlético entrando em campo, entre os times perfilados, tocando aquele hino da FIFA. Da FIFA. Pô, aquilo lá é sensacional, pô. E assim, a gente, pô, o Galo teve muitos momentos, mas também teve muitos momentos ruins. E a gente vinha de momentos ruins recentemente. Sim, claro. Que a primeira década dos anos 2000, pra mim, foi o pior momento da história do Atlético, em termos de resultado, de tudo, né? Não só pelo rebaixamento, times muito ruins, né? Enfim. E você tá naquele momento ali, pra mim, foi muito legal. Foi. E aí, no jogo contra o Raja,
Marrocos é um país, o estádio era um pouco mais afastado, mas não sem muita estrutura. Certo. E acaba o jogo, a torcida do Galo puta, tinha o quê? Uns 15 mil atleticanos aquele dia lá no estádio. Cara, mas não tinha táxi, não tinha ônibus pra ir embora. Não tinha como ir embora. Aí eu falei, vambora caminhando. Eu tava a 8 km do estádio. É isso que Eu também, eu tava lá vizinho seu na Medina. Aí, quem que eu encontro na caminhada? Esse aqui, querendo matar todo mundo, pegar. Não, eu já um pouco mais experiente, mas calma, Thiago. Pô, o Galo ganhou que tinha que ganhar aquela Libertadores, mano. O nosso título é Libertadores, cara. O Mundial Nós hoje... só perdemos o Mundial porque ganhamos a Libertadores, isso. né? O Mundial hoje é uma coisa inalcançável, Vitão? cara. Então, e esse aí tá aqui, assim, se passasse o Cuca, Calil, Marcos Forte, até o Ronaldo na frente dele, queria rasgar, morder, matar os caras e tal. E eu andei 8 km com ele no deserto. E no deserto, gente, é calor durante o dia. Durante o frio, a noite é um frio de cacete. não lascar. Porque não conserva o calor. E aquele frio, a gente caminhando, e eu, assim, foi 8 minutos de caminhada, foi que eu fui 8 quilômetros. 8 km de caminhada, eu mais como terapeuta do Thiago, pra acalmar, que ele queria. Não tava aguentando de raiva. Não, pô, vamos de boa, é assim, tranquilo. A gente já viveu, pô, a Libertadores, não só pelo time, mas como foi aquele time. Com essas palavras, Foi desse jeito. E ele calmo, absolutamente calmo. Foi assim, pô, tem tanta. E eu espumando. Pra mim foi um dos momentos mais difíceis da minha profissão, da carreira profissional, porque eu tive que entrevistar a turma depois na zona mista, né? E quando eu cheguei lá em cima na sala de imprensa do mundo todo, foi muito difícil. E o pior, aí que foi mais doloroso ainda, no dia seguinte, a nossa equipe da TV Alterosa estava toda lá, né? E eu fui para o aeroporto de Menara para fazer e para, de alguma forma, avisar quem estava desembarcando que tinha chegado só para a final, que estava chegando só para a final, para avisar que, olha só... Deu ruim. O Atlético foi desclassificado, não tem final mais não. Cara, isso foi de uma tristeza. Gente que vendeu apartamento, gente que vendeu carro. Foi muito duro. E a pessoa chegando, aquela expectativa, finalmente chegando, vamos ver o Galo na final e desembarcando ali sem saber, né? Porque muita gente rodando nos outros países e chegaram só para a partida final, né? Eu conheço, não vou falar o nome dele, que foi, ele estava na Itália durante a semifinal. Ele chegou, não dava tempo dele ir pro Marrocos. Então ele estava na Itália e já cancelou. Jornalista? Não, jornalista não, torcedor, equipe pelo médico. Aí ele falou, não vou descer pro Marrocos para ver se... Ele não foi pro Marrocos, aí ficou na Itália o tempo todo. Eu conheço eu conheço no caso. Não, tem um grande amigo meu, ele chega no dia da final, no dia da semifinal. Só que ele chega na hora do jogo. E aí no dia seguinte não tinha dado tempo ainda dele antecipar a volta dele. Ele tinha vindo de Lisboa. Aí ele olhou pra mim e falou assim, Thiago, eu tô aqui antecipando meu voo pra Lisboa. Na época eu tava morando fora, tava fazendo intercâmbio em Londres. Na Inglaterra, não era? Eu tentei antecipar meu voo de toda a forma possível. E não consegui achar nada, tudo muito caro. Porque tava todo mundo voltando. Todo mundo querendo voltar. Então, eu não tinha o que fazer. Aí eu falei, quer saber? Vou ficar aqui até a final e depois eu vou embora. Eu vou embora. Vocês chegaram aí no terceiro jogo? Eu fui. No terceiro lugar? Eu fui. Foi de camelo. Não, eu fui e vou dizer por quê. Dois motivos. Eu tava com um grupo de amigos, né? O pessoal queria vender ingresso, aí a torcida do Raj invadiu Marrakech, né, cara? Assim, é como se, por exemplo, fosse um time de São Paulo na final e a final fosse em Belo Horizonte. Exatamente. Então a torcida invadiu. Casablanca, a turma de Casablanca veio toda pra Marrakech. É até mais perto, mas assim, pra galera ter uma ideia, uma diferença. Então, assim, o pessoal invadiu e não tinha ingresso. Eles não esperavam que fosse chegar à final, porque eles não tinham ingresso. O ingresso tava com muito torcedor brasileiro. E assim, os caras oferecendo, os caras estavam ajoelhando lá na praça, pelo amor de Deus, pra pagar. Assim, é um país que financeiramente é pior que o Brasil, então eles não tinham condição de pagar nem o valor que a galera pagou pelo ingresso. Então, assim, eu já não queria vender e eu falei, meus amigos não queriam ir, que estavam comigo. Eu falei, cara, nem que vou sozinho, eu vou. Primeiro porque eu quero, pode ser o último jogo do Ronaldinho no Atlético, cara. Verdade. Ali a gente não sabia se o Ronaldinho ia ficar pra 2014. Eu falei, não, eu quero estar. Não sei se vai ser eu quero estar, nem que seja o último jogo dele. Eu falei, eu tava lá. E outra, eu queria ver o Bahia. Eu gosto muito de futebol também, não é só torço no time, eu gosto. Tem muito atleticano que fala, eu acompanho futebol por causa do Atlético. Não, eu gosto de futebol. Então eu queria ver o Bahia. Entende muito, viu, Bolivar? Eu queria ver o Bahia, queria ver o time do Guardiola. Então, por esses dois motivos aí eu fui na final, aí na final saí antes. Saí antes, não fiquei o jogo inteiro, vi uma parte. Pra pegar o ônibus. Pra pegar o. Aí não, fui embora até de táxi lá, que esses táxis parecem um navio, que é as Mercedes dos anos 60, 70 lá. Mas aí eu fui sim pra final. Eu, por dever profissional, também fui pro jogo de terceiro lugar.
o Galo ganhou, né? Mas a volta eu passei esse sufoco aí. Foi na carona com o pessoal local lá e eles deram carona pra gente até a Praça Jamal. Eu não sei por que circunstância é isso, porque nós alugamos um carro lá, a gente tava com 2 carros, né? A nossa equipe que foi, eu, Leopoldo Siqueira, Samuel Venâncio, o Alan que tá na Itatiaia, na parte técnica, Dadá Maravilha, Rodrigues Coralic, né? E o Léo, eu já falei. Gente boa. Gente de boa demais e tal. Mas a gente tava hospedado 12 quilômetros pra lá de Marrakech, né? Então precisava pra fazer essa eu tava no logística. centro, lá perto da Medina ali. É. E só um detalhe, assim, os jogadores do Bahia, Bahia tinha jogadores brasileiros. Depois eles confidenciaram até para alguns amigos, que o placar na final foi 2x0. Só lembrar, o Bahia pegou o Raja, fez 2x0, com 20 minutos estava 2x0. Sim. Mas falaram, foi determinação do Guardiola, porque o rei de Marrocos estava no estádio, falando, vamos resolver a parada com 20 minutos e vamos ficar tocando bola. Não vamos fazer 8, 9 nos caras com o rei aqui. Foi uma determinação. Você fala, mas o Bahia fez 2x0 no Raja. Não, só fez 2x0 porque tirou o pé em respeito ao país dos caras. E é impressionante a torcida deles, principalmente na semifinal que nós Foi fomos a torcida eliminados. que mais impressionou no estádio de futebol. Impressionante, O né? frio, os caras sem camisa pulando, bicho. Foi uma loucura aquilo. E na hora do intervalo fazendo aquela né, referência a lá e tudo mais. Realmente é um país fantástico. Eu gosto Também. muito. Eu quero voltar um dia. Eu, nessa volta minha, foi quando começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, dia 24 de fevereiro de 2022, né? E com a camisa do Galo lá, impressionante que até hoje eles têm muito carinho, é uma população, é um povo, claro, muito carente, vamos dizer assim, muito simples, mas muito generoso, muito carinhoso, muito gentil. Você se sente muito seguro ali. Fazendo de tudo pra você se sentir feliz na terra deles. Exatamente. Rapaz, sabe que tem uma história minha engraçada que eu cheguei na Medina e falaram comigo assim, ó, vai lá que eles não perdem negócio. Aí eu queria comprar uma pulseira de prata pra usar. Aí eu, e aí e tal, quanto que é? E o cara, 60 euros. Eu lembro dos preços em euros. Eu lembro que no fim eu paguei 20 euros, que é o que eu queria pagar. Falei, pago 20. Aí ele, 20 não, 60 não, pago 40, 20. Aí ele, 40. Mas falei, 20. Mas ainda assim você levou tinta, viu? Eu sei porque eles morrem de medo de mim lá, porque eu falava já, né, um pouquinho de francês, e falava 4 mil dirham. Eu já julgava em 400, irmão. Não sei o que e tal. Na hora que eu passava lá, que eu ia negociar pro Dadá, ia negociar pro Léo e tal, esse cara é mau, negocia com ele não. Mas eu julgava 1/10 do preço. Eu julgava 1/10 do preço. Tiagão, acabou que eu não disse. Não, mas pra mim agora tá tranquilo. O mais interessante nessa história é que o cara falou, ó, eu não consigo vender por esse valor. Eu falei, então tá bom. Eu saí andando. Aí eu andei 10 metros, ele foi atrás de mim. Eles fazem isso. Mas eles jogam lá em cima e ainda assim. Mas deixa aí, meu irmão. Obrigado. Eles fazem isso, é a estratégia deles. Eu comprei um bolezinho bonito, tem em casa até hoje, decorado e tal. Mas eu virei as costas, o cara foi atrás de buscar e eu paguei um preço mais barato. Aí, não foi mas tão faz caro. parte. E eles gostam dessa negociação. Faz parte da cultura dele. Eles gostam. É muito legal. Eles gostam disso. Ô, Vitão, então aí sua trajetória profissional, Super Esportes, depois o final. Eu fui pro Tempo, 2014 eu fiquei no jornal O Tempo. Sim. Para cobrir a Copa, especificamente para cobrir a Copa do Mundo do Brasil. Fiquei lá em 2014. Aí em 2015 eu fui pro UOL. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com o Thiagão. Eu, Thiago e o Henrique. E a gente fazia que hoje tá no Galo. O Henrique, no museu vai sair, graças aí, em breve, aí o Emerson Maurílio, que está à frente, mas ele tem o braço direito dele, hoje é o Henrique. Henrique Bruno, que é um grande cara, um grande atleticano também. Então era nós 3 lá no UOL. Olha só. O Henrique tem uma história engraçada, curiosa. Ele vai ficar pé da vida comigo. Não vai, não tá no Galo hoje. É legal. Será? Não sei, conta aí qual que é. Você sabe qual que é? Não sei qual que você vai falar. Então, o Henrique é muito atleticano. E não dá pra esconder. Que ele tem marcado que é atleticano. Ele tem o quê? Marcado que é atleticano. Aí ele ia fazer cobertura do Cruzeiro, ele ia com gola polo, assim, ó, pra não aparecer. Ele tem uma tatuagem aqui do Atlético aqui nas costas. Ele com gola polo, assim, pra não aparecer. Aí ele escondia, assim, ó. Com a gola levantada. Só com a gola levantada, Bolivar. Pra não parecer que ele morria de medo de aparecer aqui atrás. O tempo todo. O tempo inteiro. Aí ele, o tempo inteiro assim, ó, mexendo na camiseta pra não aparecer a estrela amarela que tinha aqui, quase no pescoço. Tadinho do Henrique, bicho, sofreu.
E faz esse trabalho lá com o Emerson também, já há algum tempo, né? Que é um trabalho fundamental, trabalho imprescindível que o Emerson faz há quase 3 décadas já. E eu tenho certeza que agora vai mais ser... cedo ou mais tarde, agora a coisa vai sair. Materializado. Né? Materializado. Era um sonho dele, capitaneado vai por ser algo ele. sensacional. Né? Você que já morou na Europa e já visitou vários lugares, também já tive oportunidade de alguns estádios lá. Você entra na cultura do clube, quando você tem a chance de ir no estádio do clube, no museu do clube, e passeia e termina na loja. Cara, pode ser o clube que for, você gasta, nem que seja numa canetinha, você deixa uns trocados lá, deixa ou não deixa? Claro Porque que você sim. entra na história do clube, Exato. você vive algumas horas ali dentro. Você fica totalmente... né? Eu tinha um conceito do Real Madrid. Fui no museu do Real Madrid e aí depois mudei completamente. É surreal, né? Você conhecer lá e o estádio, que é espetacular. Tenho vontade de voltar agora, depois da reforma. Aí ficou lindo, viu? Aí foi o UOL, trabalhei com o Thiagão lá 4 anos no UOL, de 2015 a 2018. 2019, 2020 eu trabalhei no Yahoo. Aí 2020 e 2021, parte de 2020 e parte de 2021 voltei para os esportes já como cronista mesmo, tinha um blog de opinião, de informação. E aí em 2021 eu voltei pro UOL. O UOL queria alguém mais especialista ali para cobrir o Atlético na reta final dos títulos ali e tudo. E fiquei no UOL até no início do ano passado. E aí depois fui pra Transamérica, fiquei quase 1 ano na Transamérica, mais ou menos, 7 meses na Transamérica. Junto com o nosso querido capita, Paulo Roberto Prestes. Isso, fiquei um tempo lá. Esteve conosco aqui também. Gente boa demais. Fiquei lá e aí tive que sair um pouco para cuidar das empresas da família, assim, cuidar lá. Foi essa minha trajetória, trabalhando em vários lugares, fiz várias coisas. E até uma confissão sobre 2021, que é essa aí, cara, a galera não acredita que eu fiz isso. 2021, vocês vão lembrar que por causa de calendário, vinha coisa de pandemia ainda, a final da Copa do Brasil, os 2 jogos finais da Copa do Brasil foram depois do Campeonato Brasileiro. Isso. No dia 12 de outubro foi o jogo, dia 12 de dezembro foi o jogo no Mineirão, 4x0 do Atlético Paranaense, no dia 15 de dezembro foi o jogo em Curitiba. Sim. Só que no dia 16 de dezembro tinha a pelada do Mineirão, cara. Cara, não ia dar tempo de ir pra Curitiba fazer a final e jogar no Mineirão. Aí eu falei com a Lohana, vai pra final. Eu não fui pra final pra jogar bola no Mineirão, cara. Eu sou fominha. Você é fominha, a 15ª vez que ele ia jogar bola no Mineirão. Cara, mas não era a primeira, não, tá? Sempre que tiver a oportunidade. Sempre que tiver, não vou. Impressionante, Sempre. impressionante. Ô, meu amigo, vem cá dar uma volta aqui, deixa eu cumprimentar. Sempre. Adoro. O bar tá aberto. Mas é impressionante como é que você é viciado. Pra caramba, jogar bola é minha paixão. Tudo bem? Tá bom, querido? Tá bom? Beleza? Tudo bem? Bom te ver, sempre um prazer. Valeu, Luiz. Aí a Lohana já tinha lá uns esquemas pra ir lá e acabou que ela foi pra final. Ela era setorista do Cruzeiro na época, mas ela foi fazer a final lá em Curitiba, já tinha uns amigos lá, que aí eu não tive problema. Aí eu dei o suporte toda pra ela da redação do UOL em Minas Gerais, conhecida como Minha Casa. Ai, Vitão. E aí no dia 16 tava tranquilo pra jogar bola, feliz da vida, né? Pra jogar bola no Mineirão. Eu já tive a oportunidade de jogar com o Vitão e é bom de bola. Muito bom. Posso falar que é bom de bola. Inclusive, eu acho que foi você que me fez uma assistência na Cidade do Galo 2011, na antivéspera. Foi numa quinta-feira, na antivéspera Foi daquela... na sexta-feira. Foi numa sexta-feira? Na sexta-feira. Ou seja, na antivéspera, antivéspera daquele fatídico jogo, dia 4 de dezembro de 2011. 6 a 1. 6x1. Você tocou pra mim, eu dei uma cavadinha, fiz um gol de cobertura no Cuca. Foi. E nesse dia, o pessoal brinca, o pessoal fala que jogo vendido, nesse dia teve churrasco. A gente teve Léo Gomes estava lá com a gente, teve a que é nossa outro que pelada. faz falta Gente, na a primeira vez que eu joguei uma pelada foi essa. Com a imprensa. Teve a nossa... Lá em 2011 também, 2011 eu tava nessa pelada. Teve a pelada. Teve a pelada, depois teve o Tava no churrasco. lance na época. Nessa época eu bebi ainda. Aí no churrasco tomando uma com o Calil. Aí eu fiz uma brincadeira para ele sobre se o Cruzeiro fosse rebaixado. Ele salvou no celular. Porque foi essa eu vou usar. Porque se fosse rebaixado. Ele gostou tanto da brincadeira. Lógico, sem ofensa, sem nada, que Claro. eu sou contra isso aí. Claro. Eu tava no Alterão Esporte, passei a semana toda com um prego na mão, né? Era a minha ferramenta de trabalho ali. Olha, o último prego do caixão. E claro que aquele 6x1 foi uma tragédia muito grande. No dia seguinte... Mas que mudou o Atlético. Mudou, claro. Toda grande tragédia acaba mudando Mudou o alguma Atlético. coisa, né? Ali mudou, assim, posso falar que eu era setorista, conhecia a fundo os bastidores do clube naquela época.
mudou completamente a maneira da direção de enxergar e fazer futebol. Mas aquilo foi muito sério também, né? Mudou aquilo completamente. realmente foi muito sério. E foi uma mudança de rumo, realmente. Eu falo sem medo de errar. Se não tivesse o 6x1, não tinha Libertadores 2012. Eu falo sem medo de errar. Muito provavelmente. Falo sem Muito medo de Não tinha errar. Ronaldinho, não tinha show, Mudou, não tinha formação. Mudou foi a maneira do do Atlético fazer futebol. A eliminação do Atlético na Copa do Brasil diante do Afogados também faz uma mudança de rumo também, de Com direção certeza, muito com grande. certeza. Né? Sem aquela eliminação naquele momento, daquelas circunstâncias, não teria 2021 como foi 2021. Não teria Hulk, não teria investimento que dos 4 reais hoje que são, de fato, Sem dúvida. pessoas importantíssimas na história do Sem clube. dúvida. Sem dúvida. Então, é aquela história, né? Pegar uma tragédia e realmente mudar todo esse panorama, mudar a direção, corrigir o que está errado, porque aquilo foi muito sério, né? Aquilo foi muito sério, né? Ô, Vitão, só uma coisa rapidinho, agora de novo sobre você. Você disse que desde o início do ano passado, né? 2023, é isso? Em 2023 eu fui pra Transamérica, saí do UOL, aí do UOL fui pra Transamérica. Aí fiquei lá, cobri o segundo Esse é o segundo final do ano semestre. passado, você sabe. Aí no início desse ano eu saí e você entrou no meu lugar, ué. Ah, é verdade, eu entrei no seu lugar pra fazer. Porque aí eu fui pra. Aí, desde o início desse ano eu tô trabalhando em Pouso Alegre. Aí eu vou e volto toda semana. Mas você tem ido aos jogos? Dos Jogos Atléticos, sempre que possível. O da Arena eu só não fui em 2 que foi. Não, 2 não, 3. Tombense, Patinga e da Libertadores com o Peñarol não deu pra ir. Mas o resto todo eu tenho ido. E agora, fora dessa questão de ter obrigação de trabalhar, ter obrigação de comentar, muda ou não muda? Você vê o jogo mais relaxado, é mais prazeroso. É lógico que eu não sou. O cara às vezes tá vendo o jogo do meu lado, assim, às vezes o cara pode até achar que eu não sou torcedor, porque eu não tenho aquela explosão de gol, porque se você. A gente aprende. Aprende, assim, você sabe lidar. Lógico, você fica feliz ou você fica chateado com os resultados, isso é inegável. Mas é uma coisa mais Mas contida. a relação Mas... é com tudo. Por exemplo, se você vê uma ocorrência, um bombeiro vai atender uma ocorrência diferente do que um civil, que eu vou ver, entendeu? Então eu, como jornalista, eu lógico, fico feliz com o gol, mas eu não sou aquele cara que vou subir em cadeira, pular, eu fico feliz. Gosto de ver, até tenho uma cadeira na arena, gosto de sempre estar presente no estádio e tal. Eu já tenho o meu lugarzinho preferido, no meu cantinho, já gosto de ficar. Já tenho ali minha cadeira. Você tá ficando Qual velho, Vitão. setor que é, Vitão? É o Bramo-Oeste, né, que fica atrás do banco de reserva. Atrás do banco de reserva. Mas eu vou... Garantiu sua cadeirinha lá. Eu vou pro último... Eu gosto de ficar no último cantinho, que é abaixo da torcida visitante. Perfeito. Que é um cantinho que eu sento com a mão no negócio escorando, tem um túnel de acesso pro gramado. Sim. Próximo eu esquentei ali. Você vê aí ali, o pessoal de uns 10 anos pra cá criou a mania de ver jogo em pé. Dessa reforma do Independente Sim, Mineirão. Não tinha sim. essa mania, eu falo. Eu sempre tive que era o Geraldino. Não, então... não, a galera da geral sim. Mas, por exemplo, Setial, o povo não via em pé. Não vi. Não. Cativa, eu não via em pé. Atrás do bolso, tirando a organizada, o pessoal não via em pé. Hoje não, o pessoal do estádio praticamente vem em pé. Começou o jogo, todo mundo levando. Eu gosto de ver o jogo sentado, cara. Eu gosto de ver o jogo, eu gosto de analisar, de ver. Então eu sento naquele cantinho lá, então lá eu fico sentado. Tranquilo. E aí eu falei com os caras, aí eu fui com um amigo Atlético e Cruzeiro, né, o 3x0, eu fui com o Jobinho, até com a namorada dele, levei o Vitinho também. Falei assim, que vamos sentar no meio, não? Vamos sentar lá, no meu lugarzinho, vamos lá, você vai gostar. Aí foi onde é que sai dos 3 gols, na frente assim. O cara foi muito próximo onde eu fico, porque eu fico ali no Brama Norte. Exatamente atrás do gol. Então você fica ali no limite, porque tá debaixo ali da torcida adversária. E ali... Então o cara que tá do outro lado ali é praticamente a mesma coisa, ele tem praticamente a mesma visão que eu. Eu gosto do cantinho, assim, eu gosto de ver jogo. Outra vez, eu gostei de tentar pra ver o jogo. Ficar quieto, assim, não gosto muito que a cara fica conversando comigo durante o jogo, eu gosto de ficar vendo. Assim. Claro, eu gosto também de estar concentrado, eu não gosto de muita conversa durante o jogo, não. Gosto de estar concentrado. Agora, falando desse Galo 2024, desde a chegada do Milito, como é que você projeta? É claro que tem muita água para passar debaixo da ponte, mas é impressionante a revolução que o Milito criou desde que chegou, né? Eu vejo futebol como entretenimento. Então, o que eu quero num jogo de futebol, é lógico que é ganhar também. Mas eu quero me divertir, eu quero ter prazer. E o Atlético hoje é um time que dá prazer não só para os atleticanos. Lógico que dá muito mais para o Atlético, você vê o time jogar daquela maneira. Eu espero, independentemente do resultado, a gente não tem bola de cristal. Eu não sei se vai ganhar, se vai perder. Eu sei que eu estou desfrutando. Então eu acho que a torcida tem que fazer o mesmo. Não é pensar. Você tem que pensar que a temporada de futebol é como se fosse uma caminhada. Você não tem que pensar no destino final. Você tem que curtir a caminhada, uma viagem, pensa uma viagem. Sim. Imagina que você vai curtir viagem, não vou curtir viagem só para chegar em casa e ver as fotos. Não.
você vai curtindo toda a viagem. O cara vai curtindo e joga jogo. Lógico que não vai ganhar todos os jogos. A gente não tem o material humano que tem na Europa para poder impor sempre. Mas vai ganhar, vai ter os bons momentos. Curte os bons momentos, eu acho que o principal. O Atlético veja isso aí e torna isso agora como uma maneira do Atlético jogar sempre, de implementar isso na base, de ter uma cultura. Cara, que hoje isso é o futebol atual. A gente vê os principais clubes da Europa jogam dessa maneira, cara. Exato. Esse futebol ofensivo, vai pra cima, vai tomar gol, mas vai fazer gol. E faça bons jogos. Tá legal de ver, eu sei que eu tô curtindo. E assim, cada dia você tá vendo um jogo dessa maneira, que você vê o time jogar daquele potencializando jogadores, potencializando tudo. Tô curtindo muito e é o que eu vou fazer daqui pra frente, porque eu acho que todo mundo tem que fazer. De primeira, pra terminar, rapidamente, maior ídolo da história do Atlético pra você? Cara, pra mim, Ronaldinho. Que aí cada um... Então faz um pódio pra gente depois. Não, ídolo é uma questão pessoal. Por exemplo, eu não vivi Reinaldo. Perfeito. Eu não posso, e eu não vou julgar. Tem gente que tem Bunhão, eu não vivi esses caras. Mas pra mim, cara, por tudo, por ser um jogador assim, aí não só da Atlético, você traz ele como... Você vê um cara... Cara, eu tava no Independência, você vê aquele cara a poucos metros. Eu vi o jogo dele no gramado, cara. E fazer o que ele fez. Então, assim, pra mim, eu acho que ele... Por tudo que a gente já falou aqui há pouco, pra mim ele mudou. Ele trouxe aquela coisa de mudou a história do Galo e mudou a história do Barcelona, né? Sim, então assim, pra mim é o Ronaldinho. E a maior rivalidade, Atlético ou é Flamengo? É Cruzeiro ou Flamengo? Cruzeiro ou Flamengo? Cruzeiro, é a que tá local. Acho que pra mim a maior é Cruzeiro. Sempre será. Eu não faço igual muito tem diretor que faz aí de menosprezar e depois perder, claro. Não, é Cruzeiro. Não, mas eu não menosprezo, não. Eu vivi aquela sensação. Mas sabe o quê? A rivalidade do Flamengo tem, óbvio que tem. Mas a do Cruzeiro é aquele do dia a dia. Eu sou colega de trabalho, no meu caso é meu irmão. Mas você perder na bola é uma coisa. Perder da forma que nós perdemos na década de 80. Eu não vivi isso. Exatamente. Então, assim, pra mim é Cruzeiro. Mas assim, é por isso. É por isso que eu pergunto. Aqui, faz a gentileza de deixar a assinatura aqui. Nós vamos depois, acabando a exibição dos podcasts, né? Fiquem ligados que nós vamos sortear essa belíssima camisa. Galo é amor, não é simpatia, né? E tá aí a assinatura do grande Vitor Martins. Você faz muito falta na imprensa mineira e satisfação. Grande cara, viu? Recebê-lo aqui, né, Tiagão? Vitão é um grande cara, ele sabe disso, sabe que eu gosto muito dele. Aí, que eu sou muito fã do trabalho dele como pessoa. Aliás, eu tenho opiniões muito parecidas com a do Vitor, tá? Você viu que tudo que ele falou aí, eu penso a mesma coisa. Inclusive do maior ídolo. Tá na hora de eu rever, rever muita coisa, então. Para de bobagem, para de bobagem. Aqui, queremos, né, Tiagão, agradecer, então, o grande Vitor Martins por ter participado dessa segunda temporada. Você me ligou ontem, assim, nem mais Bolivar, eu vou atender. Atendi, né? Você fez o convite, cara, eu fiquei extremamente feliz, cara. Não imaginava jamais. Mas você tava em Garapé ou tava em Porto Alegre? Tava em Garapé, quando o TP foi até coincidência. Essa semana, por um fator de lá de casa, eu não fui. Se fosse, por exemplo, se o convite fosse uma semana antes, provavelmente não estaria aqui, entendeu? Mas aquelas boas coincidências. Que quando eu apresentava na Rede Super, em 2014, toda vez que eu falava, Vitão, vamos lá e tal, não sei o quê, e você sempre prontamente atendia. Sempre. E você é um querido amigo da imprensa também. E tamo junto, obrigado por... Né, Tiagão? Um prazer receber. Cara, o Vitor é meu irmão, ele sabe disso, eu agradeço muito a ele, sou muito grato a ele pelos ensinamentos na época que nós trabalhamos juntos no UOL e também muito grato ao ensinamento que ele me deu em 2013, depois daquele Mundial que foi muito importante. Eu nunca fui o Hulk do time, nunca. Eu sempre fui o Zarate, mas eu sempre trabalhei dos caras bons. Tem o Hulk aqui, ó. Tá sempre dou o suporte. Eu sou importante pro time, mas não sou o principal. Ele é sempre foi assim. Ele é craque. Vocês falaram de irmão, agradecer, irmão. Grande solo. Aí, só. Mais um episódio com mais um craque da crônica esportiva mineira, mais um amigo. Tem que fazer ao vivo na segunda aqui com a turma. Aquela resenha, né, só? A terceira temporada, por que não? Né? O episódio foi muito parecido com isso, né? Foi, sem dúvida, a turma toda estava aqui e nós chamamos a rapaziada. A participação do Bira, que eu não gostei muito, mas tudo bem. Grande filho meu, um abraço para ele. Massa do Galo, é isso, espero que tenham gostado. Qualquer ruído que possa ter vazado aí, nós estamos aqui no Templo Sagrado do Torcedor Atleticano, né, na Rua do Ouro, 895, sempre recebendo uma personagem, uma personalidade, um amigo do esporte, né? Sempre aqui no Templo Sagrado, realmente, do Torcedor Atleticano. Hoje, Vitor Martins. Obrigado, Tiagão, mais uma vez pela parceria. Obrigado, Vitão. Obrigado, só. Massa do Galo. Até uma próxima. Um abração forte, fraternal e alvinegro. Valeu.